e consultoria assistida, um pacote completo de soluções digitais para empresas. Contém hot site com domínio próprio, assim você terá visibilidade e credibilidade para seu negócio, integração e debates através de videoconferências, sistemas de captação e gestão de clientes. Você terá muito mais prospects e clientes qualificados para seus produtos. Consultorias para as áreas de marketing e vendas, inovação e tecnologia, financeira, jurídica, administrativa e operacional. Isso tudo para seu negócio acontecer. E consultoria assistida, soluções para o dia a dia de sua empresa. Acesse nosso site www.consultoriaonline. Olá, bem-vindo a todos, bem-vindo ao nosso informativo jurídico. Para aqueles que não nos conhecem, meu nome é Emanuele Epques, eu sou advogada, sou pós-graduada em Direito Processual Civil. Meu nome é Jussiane Knack, eu sou graduada em Direito, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, advogada, e hoje nós estamos aqui nessa nossa última live do ano de 2020 para tratar de um tema bem interessante que são os contratos. A doutora Emanuele vai falar um pouco para nós dos contratos na área civil e eu vou tratar um pouquinho dos contratos na área trabalhista. Então, se esse tema lhes interessa, eu peço que fique conosco até o final deste vídeo. Não é isso mesmo, doutora? Isso mesmo, então eu agradeço a presença de todos. Se alguém quiser nos encaminhar questionamentos, fiquem bem à vontade. Da mesma forma, se alguém quiser trazer sugestões, sempre é muito válido. Escreva aqui no final do vídeo sugestões, que a gente sempre vai trazer a abordagem jurídica. Temos informativos que são de relevância. Como a doutora já falou antes, nós falaremos hoje sobre a relevância na hora de fazer contratos. Falarei na esfera civil, a doutora depois falará da importância na área trabalhista. Então, o que é o tema geral hoje? Assim, o que é importante? Os contratos em si, quando eles são realizados entre as partes, será que as pessoas efetivamente elas têm dão a importância na hora de fazer esse contrato? O que acontece? Porque o contrato, ela é a lei entre as partes. Primeiramente, as partes têm como a boa-fé, elas querem contratar algum quesito e eles precisam transcrever. A gente sempre orienta que qualquer contratação seja transcrita, por mais que exista a palavra e a gente entenda que as duas partes estão dispostas a cumprir, nada melhor que colocar no papel. É importante formalizar esse contrato. A formalização de um contrato para dar uma garantia futura. E é esse quesito, porque as partes têm que... A primeira parte a gente pensa, mas quem são as partes contratantes? Pode ser pessoa física com pessoa física, jurídica com pessoa física, e ali vem toda a questão processual de fazer esse contrato para trazer no futuro uma garantia e não trazer dor de cabeça. E as pessoas, quando fazem esse contrato, ok, será que elas... vamos tirar um contrato da internet. Será que aquele contrato vai te garantir na hora de fazer esse procedimento? Vocês têm conhecimento das cláusulas que estão sendo colocadas dentro desse contrato? E ainda, será que isso vai me garantir? A gente já faz um contrato pensando que ambas as partes vão ter um fiel cumprimento. Porém, e se não houver um fiel cumprimento? Alguém deixar de pagar ou alguém de deixar de entregar. E aí, como é que fica essa situação? Será que eu vou estar amparada com aquele documento? Então, por isso que é importante dar essa observância na hora de fazer. Além de fazer o contrato, as cláusulas aí que asseguram a relação processual entre as partes. Como diz o direito, é formado o pactum sunt servanda, a lei entre as partes, mas essas partes necessitam obrigatoriamente observar a lei, porque não é qualquer coisa que eu posso colocar dentro do contrato, eu preciso ter um conhecimento jurídico e ali em cima transcrever a fase contratual. Então, o que eu quero falar? Cuidar a origem desse contrato, se vocês têm um conhecimento, né, para fazer os contratos, se ele efetivamente está trazendo segurança, proteção e garantias dentro do cumprimento da lei. Então, também é importante não trazer cláusulas confusas, cláusulas redigidas erradas, que eu vou falar mais adiante. Então, é muito importante, né, doutora,
essa questão na hora de fazer o contrato. Qual que são os pontos relevantes que eu posso dar como dicas aqui, que também é importante, né? Primeira fase, sem falta, é a negociação. A negociação é aquela nível de negociação que ambas as partes conversam, elas dialogam. O que vai ser contratado entre os contratantes? Qual o objeto desse Qual contrato? o objeto? O que eles estão fazendo? O que eles querem chegar? E ali as partes já começam a criar leis entre elas para que no futuro haja um cumprimento. Então ali tem uma conversa, um diálogo. Então o primeiro ponto importantíssimo é a negociação. Tem que dar atenção à negociação para que depois não fique aquela coisa dita por não dita, porque depois de ter essa negociação tem que ter a transcrição. Então é importante que ambas as partes conversam o ônus e o bônus desse contrato. Depois que tu teve essa negociação entre eles, então vamos ver qual é o tipo de contrato, que existem inúmeros tipos de contrato. Podemos fazer um contrato social quando a gente vai fazer a abertura de uma empresa, pode ser um contrato de aluguel, um contrato de compra e venda, pode ser um contrato de prestação de serviços. São inúmeras as questões, principalmente as empresas que elas trabalham diariamente com clientela. A sua empresa, será que ela tem um contrato? Como é que ela fica? Ela vai toda na boa fé desse cliente, e se não recebe, como é que ficou? Como é que vocês vão chegar aos meios judiciais de cobrança? Será que aquela simples palavra vai conseguir comprovar o direito da sua empresa, o direito que você entregou a outra parte que não cumpriu o contrato? Então é importante também olhar qual é a forma, qual é o procedimento, o que está havendo dentro da relação entre as partes nesse momento de contratação. Após isso, importante determinar as partes, o contratante e o contratado. E quando eu falo identificar, é efetivamente identificar com os dados que consigam caracterizá-lo. Ele, nome completo, CPF, RG, endereço. Não tem endereço fixo. Pega o endereço de algum parente, alguém que vocês efetivamente consigam chegar nessa pessoa. E pessoas jurídicas da mesma forma. CNPJ, endereço, a sede e a representação dessa pessoa jurídica. Quem é a pessoa responsável. Quem é responsável, porque não basta apenas eu me identificar como proprietária dessa empresa, só que no contrato social dessa empresa eu não tenho investidura de assinatura, eu não respondo por contratações ou pagamentos dessa empresa. Isso até mesmo pode causar invalidade nos contratos. Totalmente, na realidade eles são contratos nulos, porque eles não conseguem atingir o objetivo, porque a pessoa que assinou esse contrato, ele não tem garantia para assinar. Então sempre a gente orienta pegar a documentação, colher essa documentação para fazer os contratos de uma forma correta e exigir sempre, quando tratar de pessoa jurídica, no mínimo contrato social ou uma procuração que essa pessoa jurídica passou para essa pessoa, dando poderes a formalizar contratos, contratações, pagamentos, etc. Então isso é muito importante. Depois que vocês conseguiram, seguindo todos esses preceitos de qualificação de partes, né, a gente precisa analisar essa contratação, os elementos. Se as partes que estão ali contratando, elas são pessoas capazes, eu quero dizer maiores de 18 anos, lúcidas, pessoas que têm investidura perante o direito processual civil para assinar um contrato, porque senão também pode vir a questão de ser contratos nulos. Então, muito cuidado para os agentes que estão contratando, se eles têm poderes para contratar. E se o objeto desse contrato, né, ele é um objeto lícito, possível e determinável, se vocês consigam identificá-lo, ele não está contrário à lei e ele exista e ele possa sim, não pode ser entregue ao contratante, o contratado entregar ao contratante, certo? Isso também é um preceito muito importante para seguir os contratos, certo? Outra coisa também muito importante olhar a linguagem, uma linguagem simples, uma linguagem clara entre as partes, colocar cláusulas que possam sim ser compreensíveis para ambas as partes, cláusulas curtas, né? Não precisam vão separando por parágrafos o contrato para que ele não fique todo misturado daqui a pouco, porque se de repente houver alguma má fé, alguma questão ali que envolva esse contrato que uma das partes não
efetivamente não cumpra, será que se ir para vias de fato judicial, que é o extremo quando não consegue mais cobrança na esfera administrativa, aquele contrato vai te garantir cláusulas, né, obscuras, cláusulas contraditórias? Isso tudo tem que ter muito cuidado para que quando houver o ingresso necessário, essa cobrança, aquela parte esteja efetivamente assegurada, não tenha uma cláusula que anule a outra. Então, muito cuidado também nessa questão. Outra coisa muito importante, que é muito relevante, é a duração do contrato. É necessário, sim, estipular prazos dentro desse contrato. Sim, um prazo de início e um prazo de encerramento. Lembrando que cada lei tem uma aplicabilidade própria, certo? Então, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil ou a Lei do Inquilinato, todos estipulam uma lei própria para encerramento. Também há contratos que podem ser, sim, por tempo indeterminado, né? Então isso já está previsto dentro do contrato também, não podemos esquecer. Então há esse cuidado na hora de estipular um prazo, até para ter esse fiel cumprimento de data de início e data de encerramento dentro do contrato, para assegurar essas partes, tanto até o prazo de pagamento, né? Não é só a duração da contratação, mas a duração e a data de pagamento. Por isso que eu falo assim, são duas datas distintas, que pode ser a duração do contrato e a duração do pagamento. Às vezes o pagamento perdura muito mais que o tempo contratual, se é feito em parcelas, pagamentos, né? Então, existe essa postergação de pagamento. Outra coisa importante também é as penalidades, que se houver um descumprimento no pagamento ou algum descumprimento na contratação, no objeto do contrato, é bom colocar sempre cláusulas penais que asseguram, não é que elas vão acontecer. É no caso do descumprimento de uma das partes, vai ficar possível haver aplicabilidade dessa sanção penal, né? Que geralmente são transformados em multas. Ah, mas isso é só questão administrativa? Não, essa multa pode ser depois requerida na esfera judicial, certo? Outra coisa importante, eleger o foro. Cada lei também aplica um foro específico, né? Então tem que dar uma analisada na lei também. O foro, eu digo assim, se houver uma demanda judicial, qual é o foro, qual é a cidade, o juiz competente para julgar essa demanda. E ao final, data, né? Que está formalizando, geralmente o dia ali que vocês vão assinar o contrato. As partes ambas assinam, as investidas, e eu sempre sugiro colocar 2 testemunhas. Por que 2 testemunhas ao final? Porque além de dar uma fé pública, elas tornam aquele documento como um título executivo, ou seja, se alguém não cumprir com esse pagamento ou com a prestação que está ali, vocês podem ir diretamente na justiça e, em vez de entrar com uma ação de cobrança, vocês podem entrar diretamente com uma ação de execução para que efetivamente possa cobrar esse valor, essa mora do devedor ali neste contrato. Então, muito cuidado, muita revisão sempre na hora de fazer o contrato, sempre dar uma análise geral. Por isso que eu disse assim, a gente deu certas pinceladas que é o esqueleto do contrato. No mais, cada caso é um caso, as partes podem sim sempre colocar cláusulas de comum acordo, desde que essas cláusulas, volto a dizer, não sejam contrárias às cláusulas legais, sob pena de nulidade de cláusula contratual, certo? Então, no mais, seria isso que eu teria na esfera civil. Vou passar agora para a doutora, especialista na área trabalhista, para ela poder trazer informativos também na hora da contratação trabalhista, certo, doutora? Certo, então, muito obrigada. Então, pessoal, na matéria trabalhista, quando começa a nossa relação, né? Começa lá quando o candidato é chamado para entrevista, tem todo aquele processo que já é pré-contratual. E no processo pré-contratual acontece o que? A entrevista, a seleção do candidato. E uma coisa muito importante que a gente precisa cuidar já neste processo, antes de formalizar o contrato em si. O que é? É a promessa de emprego não cumprido. Você já ouviu falar de promessa de emprego não cumprido? O que seria isso? É quando a empresa ela dá o ok para o candidato, que ele sim foi selecionado para a vaga, mas essa contratação ela não se efetiva por algum motivo. Mas isso não basta que ele participe da entrevista, ele precisa ter este ok da empresa ali dizendo que ele foi a pessoa selecionada. A partir desse momento ele pode sofrer então a frustração de não ter este emprego e vir a requerer uma indenização por danos morais, por danos materiais e inclusive por perdas e danos, certo? Você pode estar se perguntando por que danos materiais se não teve realmente uma prestação de serviço? Vamos dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o seu João, por exemplo, ele está trabalhando na empresa A,
mas não estava satisfeito, foi fazer uma entrevista na empresa B e a empresa B lhe disse que ele seria contratado. Ok, ele pediu a sua demissão lá na empresa A porque ia trabalhar para outra empresa. Só que essa admissão não se efetivou. E o que aconteceu? Ele pediu demissão, saiu do seu emprego, ficou sem rendimentos e ainda assim ele não foi contratado. Então, pessoal, isso vai gerar sim uma possibilidade de indenização por danos materiais e também morais por causa dessa frustração e porque fere a lealdade processual, né, a lealdade contratual e a boa-fé dos contratos. Então, essa é a principal base que alimenta essas ações de indenização por promessa de emprego não cumprido, certo? Então, muito cuidado, só comunique ao empregado quando ele realmente for começar a trabalhar na empresa, quando você tiver certeza disso, justamente para não causar essa frustração à pessoa, né? Isso é muito importante ter um cuidado nessa fase pré-contratual. Na sequência, pessoal, isso é exceção. A regra é o quê? É você fazer a entrevista, selecionar o candidato e ele realmente começar a trabalhar na sua empresa. Então, essa é a nossa regra e vamos seguir daí, então. O que precisa ser feito? É só selecionar o candidato e ele começar a trabalhar na sua empresa? Não, pessoal, existe uma série de coisas, uma série de formalidades que precisam ser cumpridas antes do primeiro dia do trabalho. Que formalidades seriam essas, né? Vamos falar um pouquinho do que a gente precisa fazer antes desse funcionário efetivamente começar a trabalhar na empresa. Primeira coisa, gente, exame admissional. Gente, o exame admissional ele tem que ser feito antes de iniciar o trabalho na empresa. Por quê? Porque depois ele vai perder a sua eficiência, o seu motivo de existir, né? Mas ainda assim tem que ser feito, tá? Por que ele tem que ser feito antes? Qual é a importância do exame admissional? O exame admissional ele serve justamente para ver se o candidato ele está apto para aquela função, se ele tem algum tipo de restrição ou se ele tem algum tipo de sequela, algum problema pré-existente, né, na contratação. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Primeira coisa, se ele não estiver apto para a função, como você vai contratar um funcionário que não está apto? E o que adianta você fazer esse exame depois que ele já está trabalhando? Exato. Então, pessoal, além da lei obrigar que se faça antes do primeiro dia de trabalho, isso é muito importante para a empresa e vai dar uma segurança para a empresa. Outra coisa, pessoal, esse candidato ele pode ter alguma restrição. Por exemplo, um empregado que vai ser contratado para trabalhar na construção civil e não pode trabalhar em altura. Como você vai saber se você não fez o exame, né? Então, pessoal, muito importante fazer o exame antes. Outra coisa referente, como a doutora falou, da restrição da capacidade laborativa. Vamos dar um exemplo, uma pessoa que tem uma perda de uma capacidade auditiva. Ao longo da vida ela veio sofrendo aquela perda da capacidade auditiva, não foi feito o exame, não foi feita a audiometria, foi trabalhar em uma empresa com muitos ruídos, daqui a alguns meses ingressou com uma reclamatória alegando que essa perda da capacidade auditiva foi da empresa. Como você vai comprovar que ela teve essa perda antes de ingressar na empresa? Perfeito. Então, aí está uma das importâncias de se fazer o exame admissional antes de iniciar na empresa, como manda a lei. Porque além de se precaver, você também vai evitar multas, né? Porque não fazer o exame admissional é causa, sim, de multa na área trabalhista. Certo, pessoal? Então, pessoal, outra coisa muito importante que a gente precisa fazer antes desse trabalhador começar na empresa é o contrato. E para fazer o contrato, a gente precisa trazer para a empresa todos aqueles documentos necessários, né? Que documentos seriam esses? A carteira de trabalho, o número do PIS, CPF, RG, endereço, todos os dados necessários para a formalização do contrato. Referente à carteira de trabalho, duas coisas que eu tenho que pontuar para vocês. Todos sabemos que a gente não pode ficar com o documento na empresa há muito tempo, sob pena de retenção de documento, né? Além de multa, isso pode acarretar algum tipo de ação também por indenização. A nossa legislação, ela trazia que o empregador ele tinha um prazo de 48 horas para entregar essa carteira para o empregado. Tivemos recentemente uma alteração legislativa e agora esse prazo ele é de 5 dias, certo? Outra coisa, a carteira de trabalho, ela não é mais feita no Cine. Nós não temos mais a carteira de trabalho física, agora nós só temos a carteira digital. Aquelas pessoas que têm a carteira física, elas continuam trazendo as carteiras para o empregador justamente porque lá constam todos os dados, né? RG, CPF, nome completo, filiação, número do PIS. O número do PIS é muito importante. Mas o empregador ele não pode mais exigir do empregado a carteira física justamente por causa que já entrou em vigor a carteira digital. Mas o que é a carteira digital? Ela nada mais é do que um aplicativo que você baixa no seu celular e ele vai constar todas as informações dos seus vínculos.
Como é atualizada essa carteira digital? Ela é atualizada através do envio das informações para o e-social. O e-social, ele é um programa do governo que visa centralizar todas as movimentações trabalhistas através desse sistema. Então, você ou seu escritório vai lançar as informações no e-social e as informações vão passar a constar lá na sua carteira de trabalho digital. Então, isso é muito importante. Só que tem um detalhe, pessoal, os sistemas eles ainda não estão todos atualizados para essa carteira digital. Ela é pelo número do CPF, só que ainda é necessário que o candidato sempre informe o número do PIS. Por quê? Porque é através do número do PIS que são lançadas as informações do FGTS, do INSS. Então, não adianta apenas informar a carteira digital, sendo que a gente precisa de todas aquelas informações que eu já mencionei, que eles ainda precisam trazer, precisam informar, e justamente a empresa vai lançar nesse sistema e enviar para o e-social, certo? Feito isso, trazido toda a documentação necessária, vamos formalizar nosso contrato, certo? Antes de ele começar a trabalhar, precisa fazer outra obrigação muito importante, que é justamente esse envio das informações para o e-social. Essas informações, elas precisam ser enviadas até um dia antes do início do trabalho e precisam estar validadas no e-social, sob pena de multa também, pessoal. Então, muito cuidado nessa hora, exatamente, né, doutora? não é apenas às vezes as pessoas podem pensar que não, que é exigência do escritório, que é... Não, pessoal, é a lei que exige, e se você não cumprir naquele prazo, você pode sim acabar levando uma multa. Então vamos começar as coisas de uma forma correta, Exato. fazendo já como manda a lei e mandando antes do prazo, até um dia antes, né? Então é organização, né? E é questão da exatamente. empresa se organizar, não é a empresa que está sendo carrasco, alguma coisa. É questão legal, burocracia legal, e nós, que empresários, temos que nos garantir, né? Temos que nos adequar a essas novas normas, exigências, né? Então... Sim, então não basta apenas escrever na carteira física, naqueles que ainda tem, né? A admissão precisa fazer o envio dessas informações completas para o social. Importante. Que informações são essas? As informações do contrato, número de PIS, CPF, salário, função, o que mais? Enfim, todas as informações elas devem ser enviadas um dia antes, para então ele poder começar a trabalhar na empresa, certo? Perfeito. Outra coisa, referente ao contrato especificamente, na hora de formalizar este contrato, o que precisa conter esse contrato trabalhista? Geralmente a gente simplesmente assina o contrato e nunca se preocupou muito em ler o que está ali, mas o que precisa estar nesse contrato? Ele precisa identificar as partes, quem é a parte, o empregador, quem é o empregado, qualificação completa, basicamente a mesma qualificação que a doutora mencionou antes, incluindo, é claro, a carteira de trabalho, o número de carteira de trabalho, PIS. Então, são essas informações de qualificação que são necessárias em todos os contratos, certo, pessoal? Segunda coisa, a função. Qual é a função que essa pessoa vai desempenhar? Isso é imprescindível que se tenha previsto no contrato, certo? Terceira coisa, quais são as atividades que essa pessoa vai exercer? Ela vai exercer somente aquela função ou ela vai fazer mais alguma atividade ali na empresa? Isso é importante que se tenha especificado já no contrato de admissão, justamente para evitar o quê? Que posteriormente o empregado venha alegar que está sofrendo algum tipo de desvio de função, que ele não foi contratado para aquela função e venha a requerer algum tipo de plus salarial. Então, isso é muito importante que se tenha no seu contrato. Também, a remuneração, a forma de pagamento, quando será esse pagamento, isso tudo são informações que precisam constar. Quanto à jornada de trabalho, qual vai ser a sua jornada? Vai ser de 44 horas, vai ser de meio turno, vai ser jornada 12/36? Especifique já no seu contrato, não deixe vago, justamente para evitar qualquer tipo de situação posterior. O que mais? Se existe a forma de compensação de jornada, por exemplo, nós vamos trabalhar de segunda a sexta e vamos compensar o sábado na semana. É importante que isso já conste lá no nosso contrato, na nossa admissão, certo? Outra coisa muito importante é a possibilidade de cobrar do empregado quando ele causa um dano à empresa. Por quê, pessoal? Porque o empregado ele somente vai poder sofrer algum desconto se esse desconto for autorizado. Então, ter essa autorização e ele estar ciente de que vai poder sofrer esse desconto, é muito importante que se tenha no contrato já de admissão. Essa previsão. Exatamente. Um exemplo de um motorista, certo? Prever nesse contrato a possibilidade de descontar as multas. Se não tiver essa previsão e ele não autorizar posteriormente, não vai poder fazer esse desconto, certo? E se você fizer esse desconto mesmo sem a autorização, ele vir a ingressar numa reclamatória, possivelmente você vai acabar tendo que devolver esse valor. Então, por isso é muito importante que se conste essas cláusulas já no nosso contrato de admissão. Bom, pessoal, por fim,
feito nosso contrato, enviadas as informações para o E-Social, tudo certinho, nosso exame admissional apto, tudo ok. Vamos trabalhar, tá lá nosso primeiro dia de trabalho. E só para finalizar minha fala, o nosso último ponto de hoje, referente ao uniforme. A empresa pode exigir o uniforme? É claro que pode, né? Mas quem fornece este uniforme? A empresa, pessoal. A empresa ela não pode cobrar do empregador valores referentes ao uniforme. É claro que se este uso for facultativo e a empresa dizer, olha, nós temos uniforme, quem quiser pode adquirir, tudo bem, mas se a empresa obrigar que o trabalhador utilize, ela deve fornecer o uniforme completo. Outra coisa muito importante que se vê geralmente nas reclamatórias trabalhistas, empresas que exigem que as funcionárias venham maquiadas e usam salto. E aí, pessoal, será que a gente pode exigir isso? Regra geral, se a empresa fornecesse os equipamentos, então a empresa pode exigir. Agora, se ela não fornecer esse equipamento, ela não deve exigir o seu uso e não deve penalizar o trabalhador de qualquer forma. Se vier a exigir, a pessoa lesada pode sim ingressar com uma eventual reclamatória e cobrar então os valores dos gastos que teve com esses tipos essa demanda, essa cobrança, né, que a empresa solicitou do empregado, né? Exatamente, porque a empresa não pode repassar para o empregado as custas, né, do seu trabalho. O que ela exigir que ele use, ela deve fornecer. Exato. Certo, pessoal? Então, hoje era isso que nós tínhamos para dizer para vocês. Eu agradeço ao convite novamente por estar aqui conversando com vocês e lembro novamente que quem tiver alguma sugestão de assunto que gostaria que nós abordássemos, que sugerem nos comentários ao final do vídeo, né? Que nós vamos estar atentas e vamos tentar trazer assuntos interessantes para vocês, certo? Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a todos e até mais. Tchau, tchau. E-commerce, o seu caminho para o sucesso. Vocês sabiam que as vendas online cresceram 180% neste ano? E a sua empresa faz parte desse crescimento? Tenha a sua loja virtual. Confira as vantagens para investir em um site e-commerce. Loja aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, exposição organizada dos produtos, baixo custo operacional, alcance amplo de consumidores, vendas para todo o Brasil, mais conforto para o seu cliente. Nosso e-commerce conta com um painel exclusivo administrativo onde você poderá incluir ou alterar seus produtos que ficarão expostos. Ainda contará com toda a segurança de recebimento através do financeiro, do Mercado Pago ou PagSeguro. O frete do produto é totalmente integrado ao sistema dos Correios e também incluído no pedido do seu cliente.